Muitos programas possuem funções de preenchimento e contorno que podem ser utilizados em várias situações, seja para usar na forma digital ou no modo impresso. Neste vídeo eu vou te ensinar como criar um contorno profissional em uma imagem usando o Photopea. Olá, meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Se Eduque. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir desculpas pela minha ausência há mais ou menos 66 dias que eu não posto um conteúdo aqui no canal. Eu gostaria rapidamente de explicar o porquê. É que exatamente no final de maio eu fui diagnosticado com Covid e fiquei muito mal, a ponto de ser entubado, ou seja, eu passei mais ou menos de 8 a 9 dias em coma induzido, perdi bastante peso, aí da UTI fui para um ambulatório onde eu fiquei mais quase 12 dias e ao voltar para casa, claro, comecei o processo de recuperação. Então vocês podem até perceber que a minha voz ainda está meia rouca ainda. Eu fiquei extremamente debilitado e confesso a você que por pouco eu não fui dessa para melhor, mas Deus é tão bom que colocou as pessoas certas, desde a minha esposa a um excelente corpo médico, um excelente hospital, excelentes enfermeiros, técnicos, ou seja, tudo esteve ao meu favor. E você pode estar imaginando que isso tudo foi pago e foi gasto uma nota preta. Não, eu fui atendido pelo SUS. Então eu gostaria também de deixar aqui a minha gratidão por ser tão bem atendido pelo um sistema que em alguns momentos eu critiquei como pessoa, como usuário, mas que no momento em que eu precisei fui muito bem, mas muito bem atendido. E foram graças a esses profissionais que eu acredito que foram colocados por Deus, né, por nosso Pai Celeste, que eu sou de volta. Então eu não poderia começar esse vídeo antes de contar essa história para você, para me desculpar pelo fato de estar tanto tempo ausente. Contudo, estou de volta, firme e forte, e vou começar a postar agora com regularidade mais vídeos aqui no canal para te ajudar a entender um pouco mais sobre a área de design. Você provavelmente, né, algumas pessoas conhecem esse recurso que eu vou mostrar por contorno, outros por borda, tem até que chame de moldura ou até mesmo de traçado. O fato é que muitas pessoas utilizam ou querem aprender como criar um contorno nas suas imagens, seja para usar como thumbnail no YouTube ou para uma postagem no Instagram, Facebook. Na verdade, esse é um recurso bastante versátil e pode ser usado em várias situações nos seus criativos. Por ser um recurso tão bacana de se usar e por saber que muitos têm dúvidas sobre o tema, eu resolvi criar esse vídeo onde eu vou ensinar passo a passo como criar um contorno profissional em uma imagem utilizando o Photopea. Contudo, eu vou usar o termo traçado, pois é assim que ele é chamado dentro do Photopea. Mas antes de continuar, deixa eu puxar a sardinha, né, para o canal. Gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva e já ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Aproveite também, já deixa seu like e já compartilhe o vídeo mesmo antes de assistir, porque se você me conhece, sabe que o conteúdo é de qualidade. E se você não me conhece, está entrando aqui de paraquedas pela primeira vez, dê esse voto de confiança e com certeza você vai aprender muito com os vídeos aqui do canal. Então vamos lá, eu vou abrir aqui uma imagem. Estou com o Photopea aberto, né? Entrei lá no site www.photopea.com e vou abrir aqui uma imagem que já está no meu computador. Observe que essa imagem é uma imagem de fundo transparente. É importante que a imagem que você quer dar um contorno, ela não tenha fundo, porque se ela tiver, obviamente o contorno não vai ser na imagem, e sim em toda a área retangular onde o fundo se encontra. Então, se você quer colocar um contorno numa determinada imagem, o primeiro passo é remover o fundo dela. No meu caso aqui, eu já estou com uma imagem, um desenho
sem o fundo. O fundo foi removido. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. O próximo passo depende muito da situação da imagem. No meu caso, observe que o tamanho da imagem, as laterais, né, estão muito próximas aqui do desenho. Aqui na parte superior, aqui no lado direito, na parte inferior também, no lado esquerdo, tão próximos. Então quando eu colocar uma borda, parte dessa borda vai ficar cortada. Então eu preciso aumentar o tamanho dessa área de desenho. Não é da imagem, mas da área de fundo, para que eu possa ganhar espaço para poder aplicar esse contorno com eficiência. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui no menu Imagem e escolher tamanho da tela de pintura. Não é tamanho da imagem, é o tamanho da tela de pintura. Vou dar um clique e aqui eu tenho a largura e a altura dessa tela. A tela é justamente a área onde está o desenho. O que eu quero fazer? Eu quero aumentar de forma proporcional tanto a área superior quanto a inferior, esquerda e direita. Como é que eu faço isso? A forma mais simples, né, e fácil é eu mudar aqui de pixel para porcentagem, porque eu quero aumentar de forma proporcional tanto a altura quanto a largura. Observe que aqui ele está mostrando largura 100% e a altura também 100%. Eu não quero aumentar muito, porque eu não vou precisar colocar muita informação nessa tela de pintura. Então eu vou aumentar aqui a largura para 110. É interessante que aqui, que é manter a proporção, ele esteja habilitado, porque aí se eu colocar seja uma informação na largura, seja na altura, automaticamente ele vai mudar de forma proporcional à segunda caixa. Então, se eu aumentar aqui a altura, ele aumenta proporcionalmente a largura e vice-versa. Como eu já estou aqui na largura, eu vou aumentar para 110. Note que ele coloca 109,99, 110. E ele já muda aqui a outra caixa. Então, eu vou aumentar um percentual de 10% para os 4 lados. Quando eu clicar aqui em aceitar, ele vai fazer isso. É importante que essa caixa relativa não esteja habilitada, porque senão ele pode aumentar somente uma das áreas. Vou clicar então aqui no aceitar e aqui eu tenho uma área de desenho um pouco mais ampliada. Vou dar aqui um Ctrl 0 para aproximar um pouco mais a imagem. Já vou aproveitar aqui para mudar o nome da imagem. Vou colocar aqui Leão. Pronto. Agora eu vou aplicar o contorno. Tem algumas pessoas que gostam de fazer contorno usando a caneta ou usando outra ferramenta para contornar e depois gerar então uma borda. Em situações que isso pode ser usado, mas eu acho muito trabalhoso. Eu vou mostrar uma forma mais eficiente. Vou dar 2 cliques aqui do lado da camada do leão. Vou abrir então a janela de estilo de camada, colocar ela um pouquinho mais aqui abaixo. Vou então escolher aqui a opção traçado. É importante que você clique no nome e não apenas na caixinha, porque ao clicar na caixa, você está selecionando a opção, no entanto, você não está visualizando as propriedades desse estilo, né? Dessa função de estilo. Então clica sempre no nome. Dessa forma você tem acesso aqui a todas as propriedades do estilo. Dá para notar que já tem um contorno aqui de leve. Só que como ele está na cor amarela e está num tamanho de 1 pixel, quase não se percebe, né, esse contorno. Então eu vou fazer algumas configurações aqui. Eu quero um contorno preto. Poderia ser branco, poderia ser amarelo. Aí a decisão é sua, qual contorno utilizar. Eu vou utilizar então um contorno preto. Vou dar um clique aqui na cor. E aí com a janela colhedor de cor aberta, eu vou trazer aqui o cursor para o preto. Ele deve ficar aqui com o RGB tudo zerado, ou seja, é a ausência de luz. Vou clicar aqui no botão aceitar. Eu já tenho um contorno levemente preto aqui. Vou aumentar o tamanho. Vou colocar aqui um tamanho 40 pixels, tá? Mais um pouco. E passar demais é só digitar o 40, mas não dê o Enter, que se você fizer isso, você vai estar aceitando e vai estar fechando a janela. Então só digita e clica aqui na parte cinza
a não ser que você estivesse finalizando de fato o processo. Mas como eu quero verificar aqui a posição são 3, né? Eu posso colocar uma posição para fora, ou seja, o contorno vai ficar totalmente para fora do desenho, mas eu posso escolher aqui no centro, ele fica meio a meio, então ele pega um pedaço da imagem, né? Um pouco da imagem, e pega o pedaço fora da imagem. E eu tenho a opção dentro, e o contorno fica para dentro da imagem, ou seja, deixa a imagem um pouco menor. Ele fica legal em algumas situações. Eu vou escolher aqui fora, que é o mais utilizado, e agora sim eu vou clicar aqui no botão aceitar. Beleza, eu já tenho aqui um contorno muito legal, e aqui eu consigo ver, né? Se não estiver mostrando, é só expandir para ver o efeito do traçado. Então eu tenho o antes e o depois. Contudo, se o que eu quisesse fosse só isso, né, colocar o contorno, tá, beleza. Mas e se eu quisesse só deixar o contorno e aqui a imagem fosse vazada? Por que isso, Maurício? Por que eu iria escolher essa funcionalidade? Bom, se eu quiser me livrar do preenchimento para deixar só o contorno, isso é muito útil em algumas situações, como por exemplo, na utilização de impressoras ScanCut, que utiliza só o contorno, ele não precisa o fundo da imagem. Então às vezes você quer colocar só um contorno, porque de repente você quer fazer uma brincadeira, está fazendo um trabalho escolar, quer fazer um trabalho de colar em cima apenas de um contorno. Enfim, pode ter várias funcionalidades. Então eu vou mostrar agora como é que eu elimino facilmente esse fundo. E aí você pode estar pensando, ah, Maurício, mas eu posso muito bem pegar aqui a borracha e começar a remover. Posso pegar ferramenta de seleção e ir apagando. Dá muito trabalho. Então eu vou mostrar uma forma mais simples de fazer isso. Qual seria? Vou novamente dar 2 cliques aqui na minha camada, aqui do lado do nome, para poder abrir o estilo de camada. E dessa vez eu vou escolher aqui, ó, sobreposição de cor. Vou dar um clique e aí eu já preencho toda a imagem com uma cor sólida. E pode ser vermelho, pode ser qualquer cor. Só não pode ser a cor do contorno. Porque se eu colocar aqui fundo preto com contorno preto, para eu poder remover esse fundo aqui vai ficar complicado. Então eu posso colocar qualquer cor. Posso chegar aqui e colocar, por exemplo, um amarelo, um verde, tá? Aí fica a seu critério. Vou clicar aqui em aceitar e vou aceitar novamente. Só que se eu, por exemplo, pegar aqui a ferramenta de varinha mágica e der um clique aqui em qualquer lugar dentro, né, da minha imagem, você vai observar que ainda assim, apesar do contorno estar delimitando, né, o preenchimento, ele não está entendendo esse preenchimento aqui como um preenchimento sólido. Eu estou conseguindo aqui, ó, selecionar partes específicas, né? Deixa eu desabilitar aqui a sobreposição de cor. É como se não existisse. Então ele está entendendo aqui cada área dessa como uma tonalidade diferente. Vou habilitar novamente. Então, como é que funciona aqui? O que eu tenho que fazer para poder selecionar toda essa área de preenchimento? Muito fácil. Vou dar um Ctrl D aqui para desmarcar a seleção. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar essa imagem numa imagem rasterizada. Ou seja, eu vou pegar todos esses efeitos aqui e vou soldar. Então ela vai se tornar uma imagem única. Não vai ter mais esses efeitos e com isso ele não vai entender mais essas partes isoladas. Como eu faço isso? Clico com o botão direito aqui e vou escolher rasterizar estilo de camada. Pronto. Agora a minha imagem está totalmente solidificada. Eu só tenho o contorno e o fundo amarelo. Então vou dar um clique aqui. Vou aumentar um pouquinho a tolerância para 25%, somente para poder pegar bem aqui o contorno e não dar tanto serrilhado. Então vou dar um clique aqui na área amarela e vou deletar. Vou dar aqui um Ctrl D para desmarcar a seleção e pronto. Eu tenho aqui um contorno, tenho preenchimento. Se você preferir, você pode vir aqui, nova camada de ajuste, escolher aqui um preenchimento de cor sólida ou um preenchimento gradiente. Vou escolher aqui preencher com gradiente e vou escolher um padrão já pronto. Vou pegar esse degradê aqui, vou dar um clique, vou ocultar aqui as propriedades. Como ele está na parte de cima, vou clicar, segurar e vou colocar para baixo para ser o fundo, né, o background. Então tá aí, contorno pronto. Só coloquei um fundo para poder dar um acabamento, um tchan nessa composição. Agora é só salvar. Então se você quer salvar, por exemplo, só o contorno para ser utilizado em qualquer tipo de programa, você pode vir aqui em arquivo e exportar como, e aí você tem o PNG que vai manter a transparência. Se escolher JPG, você vai, claro, colocar um fundo aqui branco
geralmente ele já vai preencher, tá? Ou, dependendo do programa, você pode salvar aqui como SVG, onde ele vai manter também a transparência e vai manter aqui o contorno. E basta que você salve. Então é isso, nesse vídeo eu te ensinei como criar de forma profissional um contorno, seja para ser utilizado com uma imagem completa, ou seja, com um preenchimento, seja para utilizar só o contorno. E aí você pode estar usando esse recurso em tantas e tantas situações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, compartilha, né, com o maior número de pessoas que você puder para ajudar o canal a crescer. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!